Boa tarde, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês. É normal, né? Uma pessoa, quando presa, numa situação que nunca viveu na vida, né? Chorar dessa forma, o relato que recebe, ou não? Cada caso é um caso. Como é que funciona isso? Olha, Felipe, acho que a gente tem que tomar cuidado aí com a análise que a gente vai fazer de uma pessoa, dado que a gente está distante dela e não sabe com propriedade o que está acontecendo. Mas o que chama muito atenção nesse caso é a frieza frente à situação, né? Então, quando houve a morte do filho, quando houve o enterro do filho, o que chamou a atenção de todo mundo é que não houve um choro frente a esse corpo dessa criança. Agora tem um relato de que houve um choro na prisão, mas até então o que chamava a nossa atenção era a frieza. Então tem que demarcar bem essa diferença do comportamento antes e após a prisão. Tem aquela história da selfie, né? A ida ao cabeleireiro, né? E agora isso aparece dessa forma, né? Pois é, acho que é importante a gente marcar o antes e o depois, né? O que chocou a todos justamente foi o antes. Então, o se chorar nesse momento, estando na prisão, é normal. Agora, o que nos chocou foi o antes, o que chocou foi a aparente insensibilidade, a aparente frieza de uma mãe frente a essa situação. Parece que o que se espera é que a mãe chore, né, pelo filho que morreu, se desespere, e não foi isso que a gente viu ali. Doutora, bom, tem uma pergunta aqui da nossa editora Camila Ancona, né? É possível dizer que os dois, ela e o Jairinho, têm algum traço de psicopatia, já que se sabe que falta empatia em psicopatas? Pois é isso que parece que a situação vem denunciando, né? De novo, acho que a gente tem que ter muito cuidado em fazer diagnósticos de longe, mas parece que é isso que a gente vem aí percebendo. É uma situação que a gente pode chamar de perversão. A psicopatia, ela é uma perversão, né? E na perversão, o que acontece? Há um deslocamento do prazer, do encontro com o outro, do prazer na relação e até mesmo do prazer sexual para uma outra situação. Então, nesse caso, talvez houvesse um prazer na violência, é um prazer pela submissão do outro, pelo controle do outro, pelo domínio do outro, pelo subjugamento do outro e especialmente pelo sofrimento do outro. Isso que é o mais difícil, né, da gente aceitar e da gente falar, mas nos casos de perversão e, consequentemente, de psicopatia, há um prazer com o subjugamento e com o sofrimento do outro, Felipe. Há vários relatos, né, de ex-namoradas, ex-mulher do Jairinho, falando em agressões, em gritos, em agressões físicas. Isso se repete na história dele, né? Que Isso. análise dá para fazer? Então, num caso de perversão, é isso mesmo que acontece. Então, é frequente a pessoa ir repetindo esse comportamento. Então, ela vai buscando relações, buscando pessoas aonde ela possa atingir o seu objetivo. Esse objetivo que a gente está falando aí, de subjugamento, de domínio, de sofrimento. Então, e é comum também haver um padrão. Então, muitas vezes, se o prazer é encontrado em crianças, então se escolhe mulheres que tenham filhos pequenos. Por isso que a gente vê a repetição do comportamento, né? E tem mais uma outra característica, que é assim, no geral, Felipe, o comportamento vai sendo escalonado, vai sendo intensificado ao longo do tempo. Então, se começam com violências mais leves, né? E aí o que acontece é que a pessoa vai precisando de mais violência para que ela obtenha mais prazer. É muito cruel, né, a gente falar sobre isso, mas acho que é importante a gente falar porque justamente pela dificuldade do assunto, muitas vezes a gente não veicula, mas o que vai acontecendo é um escalonamento do comportamento onde ela vai precisando obter mais prazer. Então, culminou, você veja, numa situação como essas, né, em que houve a morte da criança. Há relatos, inclusive, de mulheres que foram à delegacia, fizeram lá as queixas, depois retiraram as queixas, né? Essa situação se repetiu.
as mulheres também, em um momento pode chamar elas de omissa em relação a futuros casos, mas em relação a elas próprias, né, naquele momento que elas vão e voltam, né, com o Jairinho, e não é apenas esse caso, porque infelizmente esse padrão se Uhum. repete em vários lugares. Como é que é esse comportamento? Porque a pessoa também aceita, de alguma forma, ser agredida, aceita as desculpas, retorna e aquela cena se repete de novo, aí vem um rompimento, né? Pois é, e de novo a gente vai falar, vai fazer hipóteses aqui, né, sobre o que pode acontecer numa situação como essas. Então pode ser que essa mulher seja ameaçada, né? Então, por isso que ela vai e vem, então que ela tenha medo do que vai acontecer com ela e que ela receba algum tipo de ameaça. Aliás, muitas mulheres não denunciam por conta disso também, porque assim como o filho, ela também é ameaçada. Pode ser que haja uma relação de muita dependência, então que essa mulher, ela de alguma forma tenha a expectativa de retomar essa relação e acontece de mulheres também não denunciarem e até, Felipe, de saberem o que está acontecendo e saírem de casa no momento, mas manterem essa relação, porque tem muita dependência desse relacionamento e tem medo de perder, e aí, nesse sentido, tem mais medo de perder o relacionamento do que de perder o filho. E pode ser que seja também um caso de perversão. Existe a união de um casal perverso. Uhum. Bom, tem mais uma observação a fazer sobre essa questão, porque eu queria saber sobre crianças nesse caso também. Ainda mais, alguma observação a fazer aí? Não, acho que o importante é a gente saber que os perversos eles existem, né? A gente muitas vezes pensa que a psicopatia está relacionada só a um serial killer e não necessariamente. Isso muitas vezes está presente aí nas nossas relações e a maior parte dos casos de violência, seja violência sexual, seja de agressão, acontecem nas relações familiares, dentro das relações familiares. E esses casos eles se replicam. Enquanto a gente está falando aqui agora, isso pode estar acontecendo em uma família. Então é importante se ficar atento para isso, né? Então, se algum vizinho, algum amigo, algum tio, tia percebem alguma coisa ali na criança, é importante haver uma comunicação disso, haver uma denúncia e até mesmo uma vigilância maior em relação a essa situação. No caso dessas pessoas que não alertam para essas agressões, ainda é muito daquela cultura do briga de homem e mulher, ninguém mete a colher, deixa assim, a gente não tem nada a ver com isso. Depois eles se acertam e a gente fica brigado com o casal. Ainda tem muito isso na nossa cabeça mediana da população brasileira de achar assim, olha, deixa assim, melhor nós não nos meter nisso aí. Sim, tem isso de eu não vou me meter. Tem uma questão de vergonha também. Então, como é que eu vou denunciar um caso desses da minha família? Que vergonha isso acontecendo. Como é que eu vou me responsabilizar por isso? Vai que não é verdade, vai que é só uma impressão minha, né? Então, assim, no geral, o que a gente percebe é que vai havendo como que um pacto de silêncio, sabe, na família. Sempre alguém notou alguma coisa, teve algum sinal antes, mas não houve ali um aprofundamento por questões como essas que você disse, ou porque não quer se meter, ou porque tem vergonha, ou porque tem medo de se responsabilizar, ou porque fica pensando, não, deve ser bobagem, deve ser uma fantasia minha. Na verdade, é uma questão muito difícil essa de ser enfrentada, né? Então, as pessoas também tentam não entrar nessa situação pela dificuldade da questão. Mas acho que é muito importante isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, de trazer uma matéria como essa, para que a gente possa veicular conhecimento sobre isso, para que isso possa ser mais cuidado, né, nas famílias. Doutora Ana Gabriela, como é que a gente aborda uma situação dessa em família? Qual é o conselho, assim? Felipe, vai por aqui, é um assunto delicado, as pessoas têm vergonha muitas vezes, as pessoas vão negar a princípio, porque é o relato mais comum que a gente tem. Sim. Como é que se aborda isso? Então, eu acho que é isso mesmo. As pessoas vão negar a princípio, pela dificuldade do tema e até por um mecanismo de defesa mesmo, né, Felipe? Para não entrar em contato com isso. Eu acho que é muito importante, primeiro, a gente observar as nossas crianças.
observar e escutar, não só as crianças, mas os adolescentes também. Tem uma questão que é muito peculiar da criança, que é assim, ela, principalmente da criança pequena, como é o caso em questão, né, era um menino de 4 anos, que elas não têm condições de denunciar o que está se passando por ela. O que está se passando com ela. Então, assim, elas dão sinais para a gente, elas pedem ajuda através de sinais. E, geralmente, a criança, ela dá os sinais e os pedidos de ajuda através do comportamento dela. Então, a primeira coisa é, se você percebe uma mudança brusca de comportamento, então, era uma criança tranquila, era uma criança feliz, era uma criança segura, e, de repente, ela se tornou uma criança temerosa, uma criança acuada, quieta, e triste, uma criança mais deprimida. Isso é um sinal de alerta. Claro que aqui a gente precisa ter um cuidado, porque nesse momento, né, do isolamento, do distanciamento social, é natural que as crianças estejam mais tristes, que algumas estejam um pouco mais temerosas por conta dessa situação que a gente está vivendo. Então, é importante também relacionar isso tudo ao momento que a gente está vivendo. Mas, assim, de qualquer forma, esses sinais são pedidos de ajuda e que precisam ser investigados. É como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai montando. Então, a criança comia bem, deixou de comer bem. Dormia bem, está com dificuldade de sono. Não está mais dormindo bem. Esses são sinais de alerta. Outra coisa, no caso de violência física, importante olhar para o corpo da criança, ver se ela está machucada, ver se tem algum hematoma. Então, o ficar de olho na criança, atento a ela e criar um canal de comunicação com ela, que muitas vezes a gente não faz. Então, no sentido de perguntar para ela como é que ela está se sentindo, o que aconteceu. Claro que não de um jeito investigativo, né, de um jeito policial, mas criando um clima ali para que ela consiga falar para a gente como é que ela está se sentindo ou dar algumas dicas do que ela está sentindo. Isso é muito importante. Né? E caso a gente perceba esses extremos e que esses extremos de comportamento eles se mantêm, é importante também buscar ajuda de um psicólogo, que é quem vai conseguir entender melhor o que está acontecendo, porque ele tem estratégias para obter informações das crianças e para entender o que está se passando com elas. Há uma dificuldade de crianças em relatar agressões? Tem dificuldade porque a criança ela não tem referência, né, do que está se passando ali com ela, e muitas vezes, além disso, ela é ameaçada. Então, ela é ameaçada de ser machucada depois, ela pode ser ameaçada da família, de acontecer algo com a família, então eu vou matar a sua mãe, eu vou matar o seu pai se você contar. E tem uma outra questão que é assim, muitas vezes o agressor, ele mistura, ele mescla a tortura, né, o machucar, o agredir, com comportamentos afetivos. Perfeito. E fora isso, como a gente está falando que tem um desejo de domínio sobre o outro, ele muitas vezes relaciona isso a algo que a criança está fazendo. Então, você não se comportou bem hoje, então por isso que eu estou fazendo dessa forma com você. Nesse caso, me parece que o que era dito para o Henry era que que ele estava atrapalhando a mãe dele, acho que era algo nesse sentido, que ele estava fazendo mal para a mãe dele. Então, a criança acha que talvez ela seja merecedora disso, porque ela fez alguma coisa de errado, mesmo que ela não saiba o que é. E aí, junto com isso, em um outro momento, ele faz um ato de carinho. Na violência sexual, isso também acontece. Então, há uma mescla da violência em si, sexual, do ato sexual ou da aproximação do ato sexual com momentos de carinho. E a criança, como não tem referência, não sabe o que é sexo, fica achando que isso é carinho. Certo. Bom, doutor, eu quero lhe agradecer. Mais alguma observação final a respeito de tudo isso agora, a respeito da parte das crianças? Então, no caso das crianças, eu acho só mais uma coisa, Felipe, é importante também, além de conversar, ficar atento, escutar as crianças, é de explicar para elas também, né, que se ela está sendo, para que ela não permita ou que ela denuncie, que ela fale para o pai, para a mãe, caso ela esteja sendo machucada por alguém, caso ela esteja sendo ameaçada por alguém. Existe um livro
que se chama Seu Boboca Não Me Toque, que é muito interessante porque ele conta, talvez seja uma estratégia, né, para os pais poderem utilizar, porque ele conta uma historinha de uma criança que vai sendo de alguma forma ali abusada, e acho que então a gente dá referências para as crianças sobre isso também é importante, do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado no comportamento do outro com ela. Seu boboca não me toca. Fica a dica, então, Isso para mesmo. pais, avós. Desculpe, né? não me toca seu boboca. Não me toca seu boboca. Doutora Ana Gabriela, muito obrigado à senhora aí. Uma excelente tarde. Obrigada, uma excelente tarde para você, Felipe. O funeral do príncipe Philip será realizado no próximo sábado, dia 17, na Capela de São Jorge, em Windsor, na Inglaterra. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Sônia Blota,